Bom dia, pessoal. Meu nome é Andrew Brangar e com meu colega Arthur Flores iremos falar sobre a máquina de computação programável e autômata feita de biomoléculas. A máquina de Turing é utilizada como inspiração para diversos projetos para computadores e em diversas áreas. Nesse projeto foi utilizado o conceito de autômatos finitos pela sua similaridade com biopolímeros codificadores de informação. Sabemos como funciona um autômato finito, mas o que seriam biopolímeros codificadores de informação? Os biopolímeros, também chamados de polímeros biodegradáveis, são compostos químicos produzidos a partir da ação de seres vivos ou matérias-primas de fontes de energia renováveis, como a cana-de-açúcar, milho e a fécula de mandioca. O desenvolvimento de objetos e materiais à base de biopolímeros oferece inúmeras alternativas para a sustentabilidade. Fatores econômicos, sociais e ambientais também influenciam o crescimento do seu uso. Mediante estudos, conclui-se ser possível existir autômato finito programável contendo DNA e enzimas manipuladores de DNA que resolvem problemas computacionais de forma autônoma. A estrutura do autômato é constituída por um hardware e software. O hardware possui nuclease de restrição e ligase. Uma enzima de restrição e nuclease de restrição fazem parte de um grupo de enzimas que degradam moléculas de DNA ou RNA, quebrando ligações nas cadeias polinucleotídicas, para processamento de genes nas tecnologias de DNA recombinante e para mapeamento de cromossomos. Ligases são enzimas que catalisam a ligação entre duas moléculas, ou seja, elas fazem a reconexão dessas duas moléculas. O software e a entrada são codificados por DNA de dupla cadeia, e a programação consiste em escolher as moléculas de software apropriadas. Para entender melhor o funcionamento do autômato, vamos abordar o conceito de autômato finito com dois estados internos. Nesse círculo temos um diagrama representado o autômato A1, aceitando entradas com um número par de P's. As setas de entrada sem rótulo representam o estado inicial, as setas rotuladas representam as regras de transição e o círculo duplo representa um estado de aceitação. Então, este autômato ele pode ter 8 regras de transição possíveis e a programação consiste em selecionar só algumas dessas regras de transição e decidir quais estados internos estão aceitando. Então, tem 255 possíveis seleções de regras de transição e 3 possíveis seleções de estados aceitáveis, S0 ou S1, ou ambos, resultando em 765 programas sintaticamente distintos. O projeto do autômato finito incorpora ideias de projeto para máquinas Turing molecular e o seu hardware consiste em uma mistura de classes I e S de restrição nuclease FOC, T4-DNA ligase e ATP, que é a adenosina trifosfato. Uma molécula que funciona como fonte de energia para a realização da maioria dos processos celulares. Enquanto o software compreende 8 moléculas curtas de DNA de dupla cadeia. E temos as moléculas de transição que codificam as 8 regras de transição possíveis. Aí na figura, nós podemos ver a estrutura das moléculas de transição, onde uma molécula de transição detecta o estado e o símbolo atual e determina o próximo estado. Isso consiste em um detector de símbolos, local de reconhecimento FOC, que é o vermelho, e um espaçador, que é verde, que determina a posição do local de clivagem de FOC, na condição do próximo símbolo, que no que lhe concerne define um próximo estado. Então, uma molécula dsDNA codifica o estado inicial do autômato e a entrada, como mostra na figura B, com 6 pares de bases BP codificando um símbolo de entrada que nem mostra na figura C. O sistema ele também contém periféricos, 2 moléculas de detecção de saída de comprimentos diferentes, que nem mostra na figura 2D, e cada uma das quais pode interagir seletivamente com uma molécula de saída, diferente para formar outra molécula de saída que indica um estado final e pode ser prontamente detectada por eletroforese em gel. Aí, o cálculo ele começa quando o hardware e o software e a entrada são todos misturados e executados de forma autônoma, se possível até o término. Se os periféricos também forem misturados, os relatórios de saída são formados in situ na terminação.
E aqui tem uma ilustração do processo de entrada do autômato. Primeiro, a entrada é clivada pela foca, expondo assim uma extremidade pegajosa de 4. De 4 nucleotídeos que codificam o estado inicial e o símbolo da primeira entrada. E o cálculo procede através de uma cascata de ciclos. O cálculo continua até que nenhuma molécula de transição corresponda à extremidade pegajosa exposta da entrada ou até que o símbolo do terminador especial seja clivado, formando uma molécula de saída que tem uma extremidade pegajosa codificando o estado final. Em uma etapa diferente do cálculo e análoga a uma instrução de impressão de um computador convencional, essa extremidade pegajosa se liga a um dos 2 detectores de saída e o reportador de saída resultante é identificado por eletroferese em gel. Foi testado o funcionamento do autômato, executando com uma seleção de programas em vários inputs, como mostra a imagem A, e cada faixa na imagem do gel eletroferese apresenta o resultado da execução de um programa com base numa entrada específica, mostrando os indicadores de saída previstos em todos os casos ou suspendendo onde se esperava. A figura B mostra os cálculos do autômato A1, como mostra na figura A1, em entradas com 6 símbolos, produzindo as saídas esperadas. Em todas as reações, cada molécula de entrada inicia um cálculo paralelo e independente. Assim, os resultados apresentados na figura 3A apresentam um autômato 10 na 12 operando em paralelo. Tiveram como resultado nessa pesquisa uma implementação de 10 na 12. Os autômatos que compartilham o mesmo software rodam independentemente e em paralelo nas entradas, e poderiam em princípio ser distintas. Em solução de 120 ml a temperatura ambiente, há uma taxa combinada de 109 transições por segundo, com uma fidelidade de transição maior que 99,8%, consumindo menos de 10 a menos 10 watt. Temos aqui os métodos. Foram utilizadas moléculas de DNA sintético de dupla cadeia, moléculas de entrada, moléculas de detectores de saída e reações de computação. Temos aqui as referências. E obrigado por assistir.